Boa tarde. Vamos dar início ao Fórum de Interdisciplinaridade do mês de dezembro, que é a 8ª palestra da edição 2016. Então eu estou projetando aqui para vocês uma foto tirada em 4 de junho de 2010, no prédio 93A, sala 105 do Tecnopuc. Estão vendo esse punhado de pessoas aí, que esse foi o primeiro fórum de interdisciplinaridade, portanto, há 6 anos atrás. Na verdade, esse primeiro ano houve apenas 2 reuniões do fórum. No ano seguinte, 2011, então 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então completaram 6 anos com aproximadamente 10 sessões cada ano, 11. Então, para facilitar a conta, vamos pensar em 10. São 60 eventos e estão todos no canal Interdisciplinaridade PUC, PUC-RS, no YouTube. Então, para quem quiser, nesse período todo, nós revisamos praticamente todos os grupos, ou pelo menos os principais grupos que fazem pesquisa interdisciplinar na PUC. Foram feitas várias edições temáticas, como mobilidade urbana, violência, e foram feitos alguns eventos onde houve a participação de órgãos públicos, como, por exemplo, sobre mudanças climáticas extremas com a Defesa Civil, o próprio tema de mobilidade urbana com a participação principal do diretor-presidente do EPTC. Então foi uma trajetória importante e hoje é o último fórum no formato que ele tem sido realizado, que é esse de estarmos aqui nesse auditório. A maior parte dos fóruns foram feitas aqui, de tal forma que vai haver um recesso, digamos assim, ou uma morte do fórum, para que ele possa ressuscitar mais adiante de outra maneira, com outro formato, inclusive a partir da discussão com a própria comunidade. E então, já junto com esse período de encerramento dessa fase, nós pode tirar. Começou um período para os chamados diálogos criativos. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de receber a comunicação do primeiro evento. Não? Alguém? Bom, precisamos melhorar aí a divulgação. Na verdade, o primeiro evento foi bem realmente experimental. Foi feito no espaço do CriaLab, no prédio do Global Tecnopuc, e num formato realmente bem diferente. E é isso que provavelmente vai dominar nos próximos tempos. A ideia é que a gente saia dos ambientes formais, como os auditórios, e vá para os mais informais possíveis. Como, por exemplo, aconteceu um evento que não está formalizado ainda, que eu acho que vai ser uma outra série que vai ser muito interessante, que é a ocupação dos cafés da PUC. Ocupação no sentido de espalhar as cadeiras assim num dos cafés, especialmente aqueles que puder fazer assim para fora, na grama ou embaixo da árvore, e discutir. Inclusive discutir sem muita, assim, uma certa... alguém vai talvez fazer uma certa condução, mas esse primeiro evento, que foi ali no Canal Café, que fica na entrada do prédio 99, do Tecnopuc, reuniu estudantes, digamos assim, foi acompanhado de uma promoção do café, de desconto para alunos, eu agora não sei dizer exatamente, eu acho que foi do Direito, da Engenharia e mais alguma outra área, e aí se colocou as cadeiras assim, um círculo, e foi feita uma discussão. Essa discussão ela passou por vários momentos, ela foi, como eu disse, assim, mais ou menos livre, ela foi avançando, e se fixou muito num ponto que é a questão de carreiras. E quais são as carreiras do futuro, o que eu vou fazer. Quem era aluno, estudante que estava ali, trabalhou muito com a ideia de o que eu vou fazer, né? O que eu vou ser, num momento em que as carreiras clássicas, algumas delas, no momento em que grandes empresas elas não contratam mais por carreiras, contratam por habilidades. Quer dizer, não me interessa se você é advogado ou é economista, eu quero saber a habilidade que nós precisamos. Então,
Essa é uma mudança, esses diálogos aí abertos, eu acho que o interessante é que as pessoas participem para que fique interessante. Os diálogos criativos, que certamente vão continuar acontecendo no Global Tecnopuc, eles têm um formato de uma pequena introdução e depois o trabalho para quem está... Então, é uma participação muito ativa. Aqui vocês vão ficar sentados aqui ouvindo, depois vai ter um período de discussão. Mas nos diálogos criativos vão ter que subir as escadas e se dividir entre quartos e salas e sentar no chão e pegar papel, lápis e montar estruturas tridimensionais. Alguns grupos nessa primeiro evento montaram inclusive estruturas tridimensionais para depois no grande grupo reunido novamente apresentar soluções para os desafios. Tudo isso no sentido de a gente desenvolver cada vez mais habilidades. Mas o fórum teve um papel muito importante ao sedimentar muito a prática da interação entre os saberes, né? E não poderia ser melhor o grupo para terminar esse evento de dezembro do que o grupo que vai falar aqui através dos palestrantes, que é o Alexandre Rosa Franco, engenheiro elétrico, com ênfase em telecomunicações, mestre e doutor em engenharia elétrica pela University of New Mexico. Lá na Universidade do New Mexico tem o Robert Frodman, que é o nosso parceiro aí, trabalha eu acho que a formação dele é geólogo. Conhece ele? Eu ouvi falar. E da geologia ele partiu para a filosofia, que é mais ou menos onde ele está hoje. Realizou um período de pós-doutorado, o Alexandre, no Departamento de Psiquiatria da Emory University. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Engenharia da PUC, vinculado aos programas de pós-graduação em Engenharia Elétrica e pós-graduação em Medicina e Ciências da Saúde. É coordenador do Laboratório de Pesquisa em Neuroimagem do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul e membro da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. O Rodrigo Graça de Oliveira é psiquiatra, mestre em Psicologia Cognitiva e doutor em Psicologia nas áreas de Cognição e livre docente em Psiquiatria. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e do Pós-Graduação em Pediatria e Saúde da Criança da PUC, coordenador do Grupo de Pesquisa Neurociência Cognitiva do Desenvolvimento, do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse, da PUC, e pesquisador do Instituto de Pesquisas Biomédicas e do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. É pesquisador Produtividade 1D do CNPq, membro honorário da The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect e membro efetivo de diversas sociedades científicas. Então, de imediato, com a palavra, não sei quem fala primeiro, agradecendo muito a participação de vocês. Obrigado. Boa noite. Queria agradecer o convite para apresentar um trabalho de fato interdisciplinar que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos. Eu e o Alexandre nos conhecemos por ocasião de um aluno da psicologia que é coorientado por ele. E, de alguma forma, a gente foi construindo uma série de ideias e uma série de propostas para, de alguma forma, dar conta de perguntas de pesquisas relacionadas ao uso de crack, e, em especial, o uso de crack em mulheres. Essa é uma linha de pesquisa que a gente já vem trabalhando desde 2010. Então, eu vou apresentar hoje algumas ideias, alguns dados, algumas informações sobre essa questão. Como o fórum ele é interdisciplinar, eu preparei esse material de maneira que profissionais e estudantes de diversas áreas consigam acompanhar essas propostas. É importante lembrar que essas pesquisas, no âmbito que a gente faz, elas são praticamente impossíveis de serem executadas sem um grande apoio de agências de fomento governamentais. Então, eu já deixo o agradecimento a elas. E eu vou iniciar minha conversa com vocês falando sobre o que é o crack, né? O crack, ele é um produto que originalmente advém da planta, né, de coca, que é sintetizado na cocaína aspirada que todo mundo conhece.
Qual é a diferença do crack para a cocaína? No preparo da cocaína, as panelas que se preparam a cocaína, elas deixam um resíduo, certo? E esse resíduo, alguém teve uma ideia de tipo, vamos aproveitar tudo, já que estamos sintetizando a cocaína. Então descobriram que se misturassem bicarbonato de sódio e vários outros componentes, mas em geral bicarbonato de sódio, nesse resíduo, isso gerava um produto, né, da cocaína que é considerado, então, o produto na forma de pedra chamada crack. O crack vem, esse nome, em virtude de quando consumido, ele produz um barulho, né? Ele é consumido através de combustão, e esse barulho é que dá, então, o nome à droga crack. Então, sempre quando a gente pensar em crack, a gente está falando, na verdade, de um subproduto da cocaína. A diferença entre os dois é que, por exemplo, a temperatura de derretimento da cocaína aspirada é em torno de 190 graus. Quando a gente faz esse processo de preparo para o crack, essa temperatura ela baixa para 90. Então, o que ocorre? Quando a gente aumenta a combustão, ou a gente queima esse produto, se gera uma fumaça, se gera um produto que é aspirado, certo? Então, quando a gente se depara com imagens tipo essa, de pessoas consumindo crack, na verdade, eles estão fazendo a combustão daquele subproduto da cocaína e estão aspirando ou fumando, como se diz, né, a fumaça derivada desse subproduto da cocaína. E qual é a diferença entre a aspiração da cocaína ou o consumo da pedra fumada? Basicamente, o que a gente vai ter em termos do cérebro é a mesma coisa. A gente cheirar a cocaína ou fumar o crack, neurobiologicamente, a gente vai estar falando do mesmo processo. Só que o tempo de ação desses efeitos é diferente. No momento que tu consome a fumaça, ao invés de tu, de alguma forma, como na aspirada, ter que mandar para o fígado, depurar e distribuir na circulação, então chegar no cérebro, a fumaça do crack ela vai direto para o pulmão. E a gente faz uma absorção direta, não preciso fazer a passagem pelo fígado. E isso faz com que o produto, né, que eu estou aspirando, ele vá direto para o cérebro. E a diferença é que o efeito ele é muito imediato. Logo que eu estou aspirando, eu já estou tendo o efeito da pedra fumada. Só que ele é um efeito que dura um período bem menor do que o efeito produzido pela aspirada. Então, eu preciso... É rápida a ação, mas também é rápida a perda dessa ação. Então, eu preciso repetir o consumo e aspirar de novo para manter o efeito. Tanto a cocaína quanto o crack, quando consumida, elas ativam uma área do cérebro chamada área tegmental ventral, e essa área produz um neurotransmissor chamado dopamina, que sinaliza ou, de alguma forma, ativa áreas relacionadas com prazer, áreas relacionadas com controle, áreas relacionadas com julgamento e tomada de decisão. Dando um zoom, então, nessas áreas, o que está ocorrendo? O crack, vamos usar essa palavra, ele entope algumas estruturas neuronais. Quando eu tenho o entupimento dessas estruturas, o que ocorre? Esse neurônio está produzindo moléculas de dopamina. Essas moléculas se ligam num outro neurônio que acordam esse neurônio, ativam esse neurônio.
Normalmente, o excesso de dopamina, ele é recaptado, ou seja, essas estruturas aqui que estão entupidas pelo crack, elas recaptam a dopamina de volta para o neurônio que sintetizou. Então, ele evita que eu tenha um excesso de dopamina fazendo o efeito. O que o crack faz? Como ele entope essas estruturas, eu tenho um excesso de dopamina na fenda sináptica e eu mantenho a atividade relacionada a essas estruturas que precisam da sinalização de dopamina, e, em especial, essas áreas relacionadas com o sentimento de prazer, com o sentimento de ativação comportamental. Então, logo que eu faço a aspiração do crack, eu vou ter um aumento considerável de dopamina, eu vou ter um aumento de energia, eu vou ficar mais alerta, eu vou ter os meus sentidos mais aflorados. O que vai durar pouco, bem pouco. Logo em seguida, essa dopamina, para produzir ela, eu preciso de um tempo. Então, não é assim, não adianta ficar fumando, achando que eu vou ter dopamina irrestritamente. Depois de um tempo, quando eu consumi toda a dopamina que eu tinha sintetizado, o que acontece? Daquele estado de alegria, de euforia, de agitação, eu passo por um estado de irritabilidade, de inquietude, de paranoia, um estado que o meu humor fica mais deprimido, e aí automaticamente eu preciso dar um jeito de voltar ao estado anterior de euforia. Então, esse comportamento de eu tentar repetir e voltar a fazer o consumo é, na verdade, uma tentativa desse indivíduo se manter naquele estado de maior felicidade ou de maior prazer. Com o tempo, vocês imaginam que se desenvolve um quadro de dependência, né, um quadro de adição, e aí que o problema começa de fato a ocorrer, porque eu não tenho condições de manter a fabricação dessas dopaminas o tempo inteiro. Então, a grande maioria das vezes, o usuário crônico ele fica muito mais nesse estado, tentando, quando dá, sair desse estado, vive minutos ou segundos de prazer e logo volta a esse estado de novo. Então, a gente diz que aquela busca por prazer que iniciou no início do consumo, na verdade, migra e se transforma para um estado de necessidade. Eu não estou mais consumindo por prazer. Se eu estou com uma dependência, eu já estou consumindo para aliviar o sofrimento vinculado ao fato de ficar sem aquela substância. Dito isso, é importante a gente olhar, então, quem é o usuário de crack no Brasil. Então, a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack mostra que 86% dos usuários eles são adultos jovens, né? Então, a grande maioria são adultos jovens, e 71% do sexo masculino, né? Em torno de 21%, 22% vão ser usuários mulheres. E isso é importante porque, apesar das mulheres serem em menor número em termos de usuários, quando elas são aditas ao uso de crack, a doença é mais intensa. Elas consomem mais pedras em cada uso, elas sofrem mais com o processo de abstinência, e eu já vou mostrar para vocês que elas têm uma série de outros fenômenos que não estão atrelados diretamente ao crack em si, mas que colocam essas mulheres numa situação de vulnerabilidade. É diferente tu ser uma mulher usuária de crack do que tu ser um homem usuário de crack. Do ponto de vista social, a gente está falando de situações de maior vulnerabilidade, são expostas a maior violência, até uma perspectiva mais machista de que a mulher, ela, imagina, mãe de família, está aí seminua, usando crack, trocando sexo por pedra, um certo estímulo que no homem a gente vai acabar não vendo. Tá?
Tá? Vai ser outros estigmas que existem no usuário masculino, mas para além do estigma do usuário, vai ter toda uma questão do próprio papel feminino. Essas mulheres, elas normalmente consomem em locais que não são públicos, diferente do usuário masculino, que se reúne e faz o consumo. A mulher, ela tende a fazer o consumo mais privado, o que para essas pesquisas epidemiológicas é mais complicado, porque em geral essas pesquisas elas vão no local, entrevistam, avaliam quem está usando em local público e aí tem esse perfil a partir disso. Então a gente tem que levar em consideração que muitas mulheres consomem em ambiente mais privado. Um outro problema importante é que os serviços de atendimento eles são mistos, ou seja, a mulher ela é atendida no mesmo serviço que o homem e muitas vezes no mesmo grupo, por exemplo, de atendimento. Só que a maior parte dessas mulheres, em torno de 40%, vamos dizer assim, são vítimas de estupro. São vítimas de violência sexual, violência de gênero. Quando elas vão para o serviço de acolhimento, muitas vezes elas vão ter que fazer um grupo com o próprio agressor. Então, essas questões de gênero, elas não são consideradas no sistema único de acolhimento. O que a gente passou a entender, então? Que essa questão de ser uma usuária mulher implica em dois fatores importantes. O primeiro fator é de que elas tenham clinicamente uma doença mais grave do que o homem e elas têm um ambiente e um contexto social de maior vulnerabilidade do que o homem. Eu não vou dizer, ou botar na balança e dizer que A versus B, ou tipo, mas a gente tem que levar em consideração que se precisa olhar para essas mulheres e entender essas peculiaridades, essas especificidades de gênero. A gente fez uma pesquisa em 2010, então, para traçar um perfil dessa mulher, entender quem era essa mulher usuária. Foi um estudo chamado Estudo de Corte sobre fatores de vulnerabilidade associados ao craving, independentes de crack, o impacto da negligência na infância, na cognição, comportamento e resposta neuroendócrina. O que aconteceu? A gente seguiu quase 200 usuárias ao longo da desintoxicação. Então, a desintoxicação paga pelo SUS no Rio Grande do Sul é em torno de 3 semanas, 21 dias. Então, esse foi o critério de segmento. A gente fazia, na primeira semana, a coleta de sangue, avaliação clínica, isso se repetia na segunda. Na terceira semana, o diferencial é que elas já estavam desintoxicadas, a gente podia acessar a parte cognitiva. Então, também era incluído isso. Esse perfil ele implica nesse diagrama. Vocês vão ver que a grande maioria das usuárias elas não são usuárias apenas de crack. Na verdade, é um perfil de polissubstâncias. Tá? A gente vai ter apenas 8% que seriam apenas usuárias de crack. A grande maioria usa concomitantemente cocaína aspirada, álcool, maconha. Então, são as drogas mais comuns, né, que a gente de alguma forma está acostumado a escutar, elas fazem parte da vida ou fazem parte do consumo da usuária. A gente publicou um estudo bem interessante a partir desse acompanhamento, onde a gente identificava que aquelas mulheres que tinham uso de maconha de longo prazo antes da internação, então mais de 2 anos de consumo continuado de maconha, elas sofriam mais durante o processo de desintoxicação do crack. Então, a gente pode perceber aqui que
tudo para cá, essas barrinhas pretas, é aumento dos sintomas de abstinência ao longo da desintoxicação, e aqui é redução. Então, algumas mulheres, a maioria que não tinha abuso de maconha, à medida que vão desintoxicando, vão diminuindo o sofrimento, vão se recuperando, vão tendo menos sintomas de abstinência. Agora, olha só, quando a gente compara com aquele grupo que tinha abuso de maconha por longo prazo, a gente já vai ver uma proporção, quase que 50% dessas usuárias tinham um aumento, não uma diminuição, mas um aumento dos sintomas de abstinência de crack ao longo da desintoxicação. E também a gente avaliou quem começou a usar maconha depois dos 15 anos e quem começou a usar maconha antes dos 15 anos. E aí que os resultados se tornam mais evidentes. Olha só, a grande maioria que relata ter começado a usar maconha depois dos 15, de fato, não tem muito efeito o início tardio da maconha nos sintomas de desintoxicação. Mas quando eu passo a considerar o uso de maconha antes dos 15, de novo eu tenho um acentuado sofrimento durante o processo de desintoxicação. Então, junto com isso, o que a gente identificou é que não era só o problema da dependência ao crack, eram mulheres que, quando a gente avaliava a questão clínica, psiquiátrica delas, a gente ia identificar a grande maioria sofrendo de comorbidades, que são doenças associadas, e apenas 24% seriam, digamos, apenas usuárias. As outras todas, elas tinham outros problemas. A grande maioria, depressão maior, 12% transtorno bipolar e uma taxa muito grande para o que se espera de transtorno de estresse pós-traumático. Tá? E foi aí que a gente começou a olhar, então, qual a relação entre exposição a trauma, exposição a estresse e as trajetórias ou o perfil dessas usuárias. A gente identificou que a trajetória normal, em termos de idade, o início de álcool, aí pelos 15 anos, na adolescência, um pouquinho depois maconha, um pouquinho depois dos 15, um grande evento traumático ocorria, e, na sequência, cocaína aspirada e, no início da vida adulta, o início de crack. Okay? Essa foi, em média, a história de eventos que essas pacientes contaram para a gente. Quando eu avaliava, então, se esse trauma tinha acontecido antes dos 15 ou depois dos 15, vocês percebem que eu tenho uma diferença importante em relação ao início do uso do crack. Então, o início do uso do crack, nas que tinham tido um evento traumático antes dos 15 anos, era mais precoce do que aquelas que iniciaram o uso do crack e relataram que o evento traumático teria acontecido depois dos 15. Em geral, esses eventos são ameaça à vida ou à integridade física, elas são ameaçadas com faca, com arma, são ameaçadas de sequestro. A gente tem quase 70% de agressão ou abuso físico, 43% abuso ou agressão sexual, o que é muita. Só para você ter ideia, a prevalência de abuso sexual na população de mulheres, quando a gente faz estudo epidemiológico, ela não chega a 9%, 10%. A gente está falando em quase metade dessa população. Tu me avisa quando faltar uns... Tá, beleza. A gente tem ainda 57% que testemunham um evento traumático, por exemplo, alguém ser morto, uma pessoa ser muito gravemente agredida. 32% relataram ser vítimas de outros crimes violentos. Em relação aos traumas da infância, que a gente também descobriu foi uma trajetória bem complicada em termos da infância dessas mulheres.
35% relatando abuso físico na infância, 31% abuso sexual. Então, vocês notem que 43% das mulheres adultas relatam sofrerem agressão sexual. Mas quando a gente pergunta se na infância ocorreu abuso sexual, 30% dessas mulheres passaram por uma experiência dessa natureza. 44% sofreram abuso emocional dos pais ou cuidadores, 38% foram privadas de comida, de vestiário, ou seja, não tinham elementos de cuidado, sofreram negligência física, e 32% não tiveram suporte afetivo. Tá? Isso quando a gente compara do 0 aos 11 anos. Então, bem precoce na vida. Quando a gente leva em consideração algum trauma na infância, 93,8% dessas mulheres sofreram alguma forma de maus tratos durante a infância. Então, a gente realmente começou a se preocupar de que era impossível não levar em consideração eventos traumáticos, em especial os mais precoces, e o curso clínico, né, dessas mulheres, ou porque talvez delas terem desenvolvido um transtorno aditivo. O mais surpreendente, pessoal, é que quando a gente separa, então, por exemplo, naquelas que sofreram negligência versus as que não sofreram negligência, e a gente avalia a intensidade dos sintomas de abstinência, vocês vão perceber que as que sofreram negligência na infância, elas ganham alta com o mesmo sofrimento percebido no grupo sem negligência lá na primeira semana. Ou seja, essas sem o trauma na infância, elas saem quase sem sintomas de abstinência da internação. Isso não ocorre com aquelas mulheres que foram expostas ao trauma na infância. Da mesma forma, elas saem da desintoxicação no mesmo grau de depressão que a gente percebia nas sem história de negligência quando internavam. Tá? Esse mais de 20 e poucos pontos no BDI indica uma depressão moderada a grave, certo? Pelo menos moderada os sintomas, essas mulheres elas saem da internação com isso. Então, ao longo dos anos, a gente vem entendendo esse fenômeno da relação entre trauma precoce e curso clínico. Nos últimos anos, o que a gente tem, a nossa hipótese de trabalho é de que a exposição ao estresse precoce acelera processos de maturação cerebral antes do tempo, ou seja, eu tenho um aceleramento no envelhecimento cerebral, né, que, associado ao uso de cocaína, gera aí um ambiente bem delicado e complicado para a gente entender o que, de fato, o cérebro dessas participantes está passando. A gente, então, testou essas mulheres em relação à tomada de decisão num contexto de risco, ou seja, elas tinham que tomar decisões levando em consideração um menor ou maior risco. E a gente comparou usuárias adultas, em torno de 30 anos, com adolescentes mulheres, que a gente já sabe que adolescente, por natureza, gosta de risco, né? É meio vida louca, né? Vamos lá e quero lucrar e azar a minha consequência. Quando a gente comparava essas mulheres adultas com adolescentes, elas eram praticamente iguais. Tá? Agora, olha que interessante. Quando a gente, cada vez que esses participantes jogavam esse jogo, esse contexto, e a gente dizia, está jogando mal, ou está jogando bem, ou seja, a gente dava o feedback imediato durante o jogo, as adultas corrigiam essa perfil vida louca, então as usuárias de crack se corrigiam e passavam a funcionar como adultas controles da idade dela. Então, o que a gente diz? Não é falar que o cérebro da usuária de crack ficou congelado como um cérebro de adolescente, mas tem algumas estruturas que ficaram mais imaturas, enquanto outras aceleraram antes do tempo. Por isso, pessoal, que a gente avaliou
o perfil molecular dessas participantes. Então, a gente coletou sangue das participantes e a gente foi atrás de um marcador de envelhecimento celular, que se chama telômero, certo? Quanto mais curto esse telômero, tá? Ou seja, ele tem relação com o controle genético, vamos falar mais simploriamente, certo? Quanto mais curto, quanto mais divisões a minha célula faz, eu perco mais, digamos, o tamanho desse telômero. Então, significa que se eu tenho um encurtamento de telômero na minha célula, essa célula já passou por vários ciclos, ou seja, ela já envelheceu antes, já passou por processo de senescência celular. Então, quando a gente comparou as usuárias com 30 anos que tinham trauma na infância com as usuárias sem trauma na infância e idosas com mais de 70 anos, o que a gente identificou? Que as usuárias de crack, elas têm um telômero menor das células imunológicas que a gente coletou do que idosos de mais de 70 anos. E quando a gente leva em consideração as usuárias de crack com história de estresse precoce, essa redução é ainda maior. E foi aí que a gente se abraçou, eu e o Alexandre, falando: Alexandre, nos ajuda a entender como é que funciona o cérebro dessa usuária. Nos ajuda a descobrir que padrões de desenvolvimento ocorreram com elas, nos ajuda a olhar para essas usuárias utilizando as técnicas de neuroimagem e nos ajuda a cruzar essa informação com a informação clínica e molecular. De novo, eu não tenho uma trajetória nessa expertise ou nessa área. Foi somente possível a partir da gente estabelecer um grupo interdisciplinar de alunos da engenharia, da psicologia, da medicina e, junto com o apoio de alguns BPAs, né, que a gente vem conquistando, a gente, então, conseguiu formar um time. Da minha parte, seria isso. Eu vou passar agora a fala para o Alexandre, para ele contar, então, quando a gente bateu na porta dele, atrás do que a gente estava querendo e o que ele podia nos oferecer para entender ou para seguir a compreender melhor o que estava acontecendo com a nossa população. Tá bom, então, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado por dar essa bela introdução. Até aprendi muita coisa agora durante a palestra dele. E até vou iniciando, eu também, como ele disse, era alguém que não conhecia nada na neuroimagem, eu não conhecia nada do consumo e abuso de drogas. Então, eu tenho aprendido muito com o Rodrigo, muito com o Breno, que está sendo nosso aluno de doutorado, que está liderando realmente esse projeto. Então, o que eu gostaria de mostrar? Eu sou um engenheiro do grupo. Eu tenho, como eu até digo para os meus colegas médicos, neurocientistas, vocês têm problemas. Nós temos as ferramentas para tentar entender esses problemas, tentar entender o que está acontecendo nesse caso, o que está acontecendo no cérebro. Então, primeiro eu vou falar, a minha ferramenta, a minha habilidade é a neuroimagem. E mais especificamente, a habilidade do meu grupo é a neuroimagem com ressonância. Então, eu vou primeiro mostrar um pouco do que é a ressonância e o que outros estudos já olharam nessa dependência de drogas. Mais especificamente, a gente olhou mais estudos com cocaína, que tem pouquíssimos estudos com o uso de crack, e os efeitos da cocaína no cérebro. E a gente vai ver se esse efeito é mais... Não sabemos, nós estamos começando a coletar esses dados, se é mais forte nessas pacientes de crack, o que essa droga está fazendo e o que a gente espera ver com o que acontece com a neuroimagem. Ok, então, na verdade, o Rodrigo também faz parte do Instituto Cérebro e eu acho bem bom esse slide mostrar que, na verdade, o Instituto Cérebro ele praticamente é um centro transdisciplinar. Ele não é nem multidisciplinar, ele é transdisciplinar porque ele só funciona
com várias habilidades diferentes. Então, dentro da neuroimagem, o Rodrigo falou, precisa de um engenheiro. Não, para a neuroimagem precisa também médico, biólogos, para entender o que está acontecendo com o cérebro. Nós precisamos de pessoas da farmácia para também o uso de drogas. Nós precisamos de pessoal da química, que entende muito bem. Física nem se fala, tem que entender muito bem a física, porque a física, até vou dar um toque na física para vocês tentar fazer o mais simples possível do como é que funciona a ressonância. Também, a engenharia, eu estou ali. Então, vocês vão ver, são muitos dados, muito processamento. E pode ser muitas outras coisas. E o que seriam essas outras coisas? Isso aqui é o mínimo dos mínimos para funcionar o Instituto Cérebro na parte de pesquisa em neuroimagem. O INCER não é só neuroimagem, faz muitas outras pesquisas também lá. Então, o que pode ser esse extra? Pode ser qualquer coisa, na verdade. Então, por isso que eu gosto de mostrar nesse fórum interdisciplinar, pessoal da psicologia, de marketing, filosofia, linguística e economia, e nós temos projetos de pesquisa com profissionais de todas essas áreas, dentre várias outras áreas, que querem estudar como é que o cérebro reage a qualquer outra coisa. Não vou entrar em detalhes por limite de tempo. Mas uma coisa que eu recebo muito, eu gosto de mostrar esse slide aqui, eu sou um engenheiro, tu fala para muitas pessoas, eu sou um engenheiro, e eu trabalho no Instituto Cérebro, mas o que eu faço lá? O que é a função de nós, engenheiro? Nós processamos dados, a gente processa as imagens que vão lá. E um exemplo do nosso diretor do Instituto Cérebro, ele fala, o grupo do Alexandre é aquela pessoa entre a máquina e o que aparece na tela. Entre o que tu coleta o dado e o que tu vê a foto, aquela ativaçãozinha no cérebro, tem muitas etapas no meio. Muitas etapas mesmo. E etapas de processamento de imagens pesados. Tá? Então, essa é a função do meu grupo. E o que meu grupo faz? A gente tem parcerias não só com o Rodrigo, mas vários outros pesquisadores aqui dentro da universidade e tenta dar esse apoio, dessa ferramenta, para tentar entender essas doenças que existem, que a gente está querendo estudar via cérebro. Então, agora o resto da palestra eu vou falar um pouquinho sobre a ressonância magnética funcional, que é fascinante, mas também falar sobre outras técnicas de imagem da ressonância e o que a gente está fazendo nesse estudo, o que seria uma ideia de que a gente está querendo estudar e o que a neuroimagem pode ajudar a contribuir nessas perguntas que o Rodrigo veio e bateu na porta e fez as perguntas. Então, como é que a gente pode enxergar o funcionamento do cérebro? Existem diversas ferramentas. Eu sou do mundo da ressonância, mas diversas ferramentas em que, neste caso, a gente pode ver por dois eixos aqui. Na verdade, que é o tamanho da atividade e também o tempo que demora para a gente ver alguma coisa acontecer. Um dos exemplos mais clássicos foi o exemplo do Phineas Gage, em que teve uma lesão no cérebro, uma região do cérebro, e após ele se recuperar, teve uma lesão, um ferro passou pelo meio do cérebro, e o comportamento dele se modificou. Eu acho que foi o momento que a psicologia viu que realmente tem um cérebro, em que realmente aquilo ali, um hardware, também faz parte da mente. Em que aquilo ali foi uma lesão em que demora para ver os efeitos e foi uma lesão mais grotesca, tu vê uma atividade mais grande. A gente pode também ver outras coisas, single unit recording, então a nível mais celular, ver o que está acontecendo no cérebro. Então, mas nós não podemos, olhando a nível celular, olhar todo o cérebro de uma maneira inteira, porque senão a gente, imagina quantos fios tem que estar ligado no nosso cérebro, é impossível fazer isso. Não tem hardware eletrônico suficiente. E também tem um sério problema. Vamos ter que abrir a cabeça da pessoa para entender. Então aqui também está incluído muitas técnicas que também não são invasivas. Mas vocês estão olhando aqui a ressonância funcional, está mais no meio. É uma técnica que também tem uma resolução espacial muito boa e uma resolução temporal. A gente vê o efeito imediato. Certo? Então tem outras técnicas para a gente ver o funcionamento do cérebro. Cada uma tem sua vantagem e desvantagem, mas essas são consideradas técnicas não invasivas. Então, são as técnicas que vocês mais vão ver para a gente estudar as pessoas, estudar o cérebro. Tem o EEG, o MEG, o SPECT, o PET e a ressonância. Eu vou falar na palestra sobre a ressonância e vocês vão entender como é que a gente olha o funcionamento do cérebro com a ressonância. Então, o que é essa tal de ressonância? Quem aqui já, não sei se vocês já entraram num tubo de ressonância. É um tubo apertado, desconfortável, barulhento e horrível, como
Mas por que ele é assim? O que a gente está olhando? Na verdade, vocês estão entrando dentro do grande ímã. E o que a gente está fazendo aqui? A gente cria um grande ímã, na verdade, no Instituto Cérebro, a gente tem essa ressonância aqui, que a gente bota a pessoa dentro da ressonância e lá dentro tem 3 Tesla. O que significa 3 Tesla? Significa que o campo é uma força magnética 60 mil vezes mais forte que o campo magnético da Terra. Então eu gosto de entrar muito lá, o meu crachá vem e puxa. Então, para que a gente faz isso? Por que a gente bota a pessoa dentro de um campo magnético tão forte? Porque nós queremos brincar com seus prótons. Os prótons de hidrogênio, mais especificamente. E nós colocamos as pessoas dentro da ressonância em que faça que os prótons se alinham com o campo magnético. Então, atualmente, aqui nós estamos dentro de um ambiente que não tem campo magnético forte, nossos prótons estão tendo uma precessão aleatória. Quando entramos dentro da ressonância, eles se alinham, em grande maioria, na direção do campo magnético. Tá? Então, a gente está brincando com os prótons do teu corpo. E o que a gente faz? A gente transmite uma onda eletromagnética, mais ou menos na frequência de rádio, por isso que a gente chama de RF Pulse, que a gente transmite essa onda magnética e os nossos prótons vão absorver essa energia dessa onda eletromagnética. Então, elas vão absorver energia e elas vão ter uma queda dos prótons, vão entrar num estado de energia alta. Só para vocês terem uma ideia, é o mesmo jeito que funciona um micro-ondas. Tá? Então, a gente está botando vocês dentro de um micro-ondas. Claro, a gente controla muito o tempo, mas chama a energia para não causar nenhum efeito, e é extremamente seguro a ressonância. Mas por que se chama ressonância? Porque aquela onda eletromagnética que a gente transmite está na mesma frequência da precessão dos prótons. E ele entra em ressonância, absorve energia e tem essa queda. Então, tem essa queda, o próton ele vai contra o campo principal do magneto. E depois, o que acontece? A gente liga a onda RF e os prótons começam a voltar na energia na direção principal do campo. E esse retorno à direção do campo principal é o que a gente está medindo. Então, a gente transmite energia e a gente espera como que o corpo retorne essa energia. E a velocidade que essa energia vai voltar é o que define que tipo de tecido a gente está olhando. Retorna, por exemplo, aqui a substância cinza tem um retorno mais lento do que a substância branca. E essa diferença a gente consegue olhar o contraste, consegue ver os detalhes, o tecido, nesse caso, no tecido, o cérebro, como é que ele vai fazer a imagem. E com isso, e brincando com essa transmissão de energia e recepção de energia, tem várias técnicas extremamente complicadas, a gente consegue fazer vários tipos de imagens diferentes. Aí é uma grande vantagem da ressonância. Ela, modificando essa brincadeira de transmitir e receber energia, a gente consegue fazer diferentes tipos de imagem. Por exemplo, aqui é uma imagem que a gente chama de imagem T1, tem uma imagem T2, isso aqui é uma imagem DTI que a gente depois pode analisar a tractografia do cérebro. Então, essas são consideradas imagens estruturais, em que é uma estrutura, a gente está olhando a estrutura do cérebro. Na ressonância funcional, a gente não quer olhar só a estrutura, a gente quer ver a função do cérebro. A gente quer fazer um filme do cérebro e ver como ele vai agir. No nosso caso aqui, a gente vai estar mostrando imagens de pessoas consumindo crack para essas pacientes. A gente quer ver como é que o cérebro vai reagir, como é que ele vai subir e descer da atividade, que regiões estão ativas. Então, a gente quer ver a função. E para isso não serve ver uma imagem estática, a gente quer ver um filme do cérebro. Então, como é que a gente faz um filme do cérebro? Na verdade, a gente não está medindo diretamente a atividade cerebral, aqueles neuronal firing. A gente está medindo uma coisa um pouco diferente. E isso mais ou menos se baseia de um experimento que o Mosson fez no final do século XIX. O que ele fez? Ele colocou um voluntário nesta cama aqui, num pêndulo bem parado assim, e deu um problema de matemática para ele resolver. O que aconteceu? A cama se inclinou em relação à cabeça. Por quê? Porque aumentou o fluxo sanguíneo no cérebro. Aumentou o volume de sangue no cérebro. E isso, na verdade, é o que a gente vai medir na ressonância. É o sangue que está indo em micro-regiões do cérebro. E isso que vai perturbar o campo magnético. Então, é uma medida pós-efeito, pós-atividade neural. Então, muitas pessoas não esqueçam de pensar, o cérebro é como um órgão qualquer.
como se a gente vai fazer musculação. O que acontece com o nosso braço depois de levantar muito peso? Fica vermelho. Por quê? Porque aumentou o fluxo sanguíneo lá. Por quê? Porque as células consumiram energia, tu precisa repor essa energia lá dentro. Então, é exatamente o que acontece no nosso cérebro. Essa energia tem que ser reposta. E por que que a gente usa este fenômeno do corpo? Porque, estão vendo aqui, ó, aqui os capilares estão causando uma distorção do campo magnético. E essa distorção do campo magnético é afetada de quanto que sangue oxigenado está indo numa região. Então, e como é que ele sai o sinal? Ele sai um sinal assim, ó. Quando tu tem um estímulo, mostra, por exemplo, uma foto, um flash de luz, tu vai ter um sinal do sangue subindo e descendo. É como mais ou menos tu liga uma mangueira e desliga uma mangueira. Por sinal, para irrigar, para dar energia ao neurônio, à região do neurônio. Então, resumindo, nós temos uma atividade neural, tipo mexer a mão, nós vamos ter um aumento do fluxo sanguíneo, nós vamos ter daí uma linha de tempo, numa micro-região que a gente chama de voxel, uma região, um pixel de 3D, a gente vai ter uma linha de tempo do sinal subindo e descendo, subindo e descendo. E isso a gente vai fazer um processamento das imagens de todas as regiões do cérebro, todos os voxels do cérebro, e no final a gente tem um mapinha de atividade do cérebro, certo? Então, como é que a gente estimula o cérebro? O que nós estamos usando no nosso estudo, a gente está mostrando, quando os pacientes estão dentro da ressonância, nós estamos mostrando estímulos visuais. A gente tem na verdade, a gente tem uma tela lá que a paciente usa um espelho quando está dentro do tubo e consegue ver as imagens. Podem mostrar qualquer coisa, filme, ou emoções, qualquer coisa podem mostrar. Isso é o estímulo mais utilizado na ressonância funcional. Também temos estímulos auditivos, nós temos uns fones de ouvidos. Se a gente quiser, a gente podia falar, conversar com as pacientes e ver que regiões do cérebro se ativam. Nós também temos, no INSER nós temos esses dois equipamentos. Podiam estar jogando um videogame dentro da ressonância, podiam estar respondendo sim, não. Esse aqui nós estamos utilizando no experimento, que é saber o craving, a vontade das mulheres, quanto que elas estão gostando da ressonância, na verdade, não gostando. O craving é aquela fissura, vontade de utilizar a droga. E elas têm que dar numa escala usando esse button box. Então a gente tem um feedback delas, não só do cérebro, mas também das suas respostas. Isso aqui eu gosto de mostrar também, nós estamos desenvolvendo aqui na PUC um negócio para os pacientes sentir cheiro, para o usuário sentir cheiro dentro da ressonância. Esse não é o nosso, mas o professor Júlio, lá da engenharia, está patenteando um sistema para sentir cheiro dentro da ressonância. É um outro tipo de estímulo. E podem fazer vários outros tipos de estímulo dentro da ressonância. O paciente só não pode mexer a cabeça. Tem que manter paradinho e passar pelo comitê de ética. Isso é muito importante. Então, isso aqui eu gosto de mostrar. Esse aqui é um sistema que nós desenvolvemos ali no INSER, que é um sistema de Real-Time fMRI. Enquanto o paciente está realizando seu exame de imagem de funcional, nós conseguimos monitorar a atividade cerebral nessa região aqui, ó, por exemplo, nessa região. E a gente está olhando a linha de tempo aqui, ó, e esse foi um experimento que a pessoa estava mexendo a mão esquerda, parou, mexeu a mão esquerda, parou, e a gente está vendo a atividade cerebral, em preto aqui. O vermelho é o sinal ideal. E nós desenvolvemos também um sistema em que a gente monitora quanto que o paciente está mexendo a cabeça dentro da ressonância. Extremamente importante para estudos com crianças que não conseguem ficar. E quando eu falo mexer a cabeça, estou falando 1 milímetro. Isso já é bastante para perturbar os nossos dados. E nessas pacientes também. A gente tem tido sorte que elas são muito colaborativas, mas algumas não são tanto. E quando durante o exame estamos realizando, se elas mexerem a cabeça, esse sistema monitora, a gente dá um para-te quieto, por favor, tu está mexendo, e a gente continua o exame para não perder mais os dados. Ok? Depois que os dados saem, tem muitas etapas de pré-processamento. Eu não vou entrar nesses detalhes, só quero mostrar isso aqui, as etapas de engenharia pura, processamento de sinais puros. Tem esse slide, mas esse, tá? Não é tão simples assim. E qualquer coisa modifica os resultados. Como é que eu estou de tempo? Tá. Então, isso aqui é só mostrando uma das etapas de processamento, é a segmentação do cérebro. A gente precisa segmentar e a gente tem um algoritmo de otimização que consegue automaticamente segmentar o cérebro. Então, só graficamente mostrando uma das coisinhas legais que a gente faz no nosso laboratório. Ok, então, indo
ao porquê que o Rodrigo bateu na nossa porta e o que a gente vai começar a investigar nessas pacientes que são usuários. Nós vamos fazer nós estamos fazendo 4 tipos de experimentos, em que a gente está olhando alguma coisa chamada Resting State fMRI, que eu vou descrever brevemente. Então, fazendo um negócio com tarefa, DTI, e também analisando a estrutura do cérebro das pacientes. Então, o que é o Resting State fMRI? Esse, na verdade, é um grande campo que eu tenho trabalhado muito com Resting State desde a minha época de doutorado. Em vez de colocar alguém dentro da ressonância e dizer para eles realizar uma tarefa, tu diz, bota uma pessoa na ressonância, desliga todas as luzes, bota uma cruz no meio da tela e diz, não pensa em nada por 7 minutos. O que vai acontecer com vocês? Desespero, pode ser, mas vocês vão pensar em tudo, vão misturar. E é exatamente isso que a gente quer. E por que a gente quer isso? A gente quer ver a conectividade funcional. A gente quer ver que regiões do cérebro estão se comunicando. Então, esse aqui é um artigo do Fox 2005, que na verdade foi um dos artigos mais... Um artigo que mais ou menos lançou o Resting State fMRI, em que tu consegue olhar regiões, por exemplo, aqui o Posterior Cingulate Cortex, ele tem uma linha de tempo, estão vendo aqui, está em amarelo, subindo e descendo aqui, e a região do Medial Prefrontal, que está em laranja, vocês estão vendo que as linhas estão parecidas, né? Então, são regiões distintas do cérebro, em que tem atividade muito similar. Então, isso a gente consegue, brincando, olhando que regiões têm atividade similar. É mais ou menos como se fosse, nosso cérebro está sempre em stand-by. As redes cérebro estão sempre em stand-by, trabalhando junto. Nós temos várias redes do cérebro que a gente pode investigar. E essas redes, do jeito que essas redes estão organizadas, é muito importante, porque essa desregulação de redes pode causar algum distúrbio. Isso é altamente estudado em tudo que é tipo de doença. Nosso grupo já tem artigos com pacientes com esquizofrenia, com depressão, dentre outras doenças, que essas redes do cérebro estão perturbadas. Então, um estudo já foi, na verdade, um estudo de revisão que começou a olhar essas redes que são perturbadas para usuários de cocaína. Ela está olhando aqui o sistema medocortical limbical, o Rodrigo pode me ajudar aqui, que é exatamente aquela região que produz a dopamina. Então, ele olhou a conectividade dessa rede, desse pathway que produz a dopamina, e viu que em pacientes, na verdade não pacientes, nas usuárias de cocaína, essa rede está muito reduzida, não está bem sincronizada, então desincronizou a rede. Nós não sabemos se elas deixarem de usar a cocaína, a rede volta a ficar normal, isso nunca foi feito. Tá? E também, outro achado que eles viram, se olhando a amígdala, que é uma região mais de emoção, deveria estar conectada com essa região que é o prefrontal cortex, córtex pré-frontal, que é mais de execução, é mais controle de execução, de fazer as coisas. Em pacientes, em usuários de cocaína, essas redes não estão comunicando, essas regiões não estão se falando corretamente. Isso também é muito visto em depressão, essa desconexão entre essas duas, a emoção e a parte executiva, que é a nossa parte frontal, que controla as emoções, deveriam estar uma coordenando a outra, e nessas pacientes não está. Isso é muito visto em depressão também. Na verdade, eu tenho um artigo exatamente olhando isso aí, com depressão. Então, Resting State é uma das coisas que a gente vai analisar. Nós vamos fazer um monte de análise. Outra análise que nós estamos fazendo, a gente está mostrando, isso foi desenvolvido pelo nosso grupo aqui, o Rodrigo, o Breno, a Gabi, a Renata. Foi contratada uma empresa para fazer imagens de crack, para aliciar a vontade de usar crack. E isso aqui, estão vendo, essas imagens estão muito parecidas. Na verdade, essa imagem exatamente está sendo usada o crack, e essa aqui é algum estímulo neutro, que a imagem parece ser crack, mas não é. Então, como é que nós estamos falando? Dentro da ressonância, as pacientes estão sendo mostradas imagens de crack, e depois a gente pergunta para elas como é que está o craving, como é que está a ânsia, que é aquela vontade interna de usar, e também um desejo, que é realmente, agora eu estou com um desejo de tomar uma cerveja, eu vou tomar depois disso aqui, mas eu não estou com aquela ânsia. Né? Então, elas têm que depois responder se elas estão com ânsia ou estão com vontade depois de usar crack, em 4 níveis. E nós mostramos imagens com crack e imagens com
neutras, parecidas, mas neutras. Resultados extremamente preliminares. Esse estudo está no começo dos começos. A gente fez um testezinho só com, acho que foi 5 pacientes, em que a gente comparou como é que é o cérebro delas olhando o crack e olhando uma imagem neutra. Então, olhando aquela pedra para aliciar a vontade. Isso já foi feito em muitos outros estudos, então a gente só está replicando aqui o que já foi feito em outros estudos, em que houve uma atividade maior, muito maior, no caudado, que é mais de... Espera um pouco que eu tenho minha cola aqui. Você lembra que eu sou um engenheiro, né? Então, vamos ver aqui, ó. No caudado, que é o controle inibitório. Então, quando elas estão vendo a imagem do crack, tem que se controlar. Você lembra? Você lembra da situação? Elas estão dentro do tubo, né? Elas não vão ter acesso ao crack. Também no córtex pré-frontal, que eu já falei que é mais executivo. Que é controle executivo. E também na ínsula. A ínsula, que na verdade é uma região extremamente importante. Essa região já foi vista para o craving em muitas drogas. E quando eu estou falando de drogas, estou falando cocaína, nicotina, álcool também é muito aliciado, tem muita atividade nessa região que controla o craving, a nossa vontade. Tem esse artigo que é muito interessante, que fala sobre damage da ínsula. Então, o que eles fizeram? Na verdade, eles pegaram pacientes que são pacientes de epilepsia e tiveram que tirar a ínsula, porque aquilo ali estava criando as crises epiléticas. E olharam quem era fumante. E os fumantes, que depois que tiraram a ínsula, reduziram, a maioria deles pararam de fumar. Claro, não vamos lá começar a tirar a ínsula de todo mundo, né? Não estou recomendando isso. Mas tirando essa região que controla o craving, realmente reduziu o consumo de uma droga, que é a nicotina. Então, o que a gente gostaria de ver? A gente quer ver reduzir essa atividade. A gente quer ver essas pacientes com um tratamento, qualquer tipo de tratamento que reduza essa atividade. E quando olhar a imagem crack, aquele craving, aquela ânsia não vai ser aliciada. Que não tem uma mesma atividade como se olhasse uma imagem qualquer. Ok? Terceiro tipo de imagem, que outra coisa nós vamos olhar? A gente vai olhar uma coisa chamada DTI, Diffusion Tensor Imaging. E o que o DTI olha especificamente? A gente vai começar a olhar a substância branca que é cheia do axônio. E o axônio, o que é? São aqueles longos fios que conectam os neurônios. E na ressonância, o que nós vamos usar? Nós vamos usar um fenômeno, está bem rápido aí, um fenômeno chamado movimento browniano. Vou voltar um pouco para a física e processos estocásticos. O que é um movimento browniano? O movimento browniano é, por exemplo, se eu tivesse um copo, aqui eu tenho um copo, e se eu olhar uma molécula de água no meio desse copo, que movimento que essa molécula de água vai ter? Vai ter um movimento aleatório em tudo que é direção. Vai poder andar em tudo que é direção, como mais ou menos um exemplo aqui, ou as moléculas se batendo. Se eu, por exemplo, pegar um canudo e olhar a água dentro do canudo, como é que esse movimento vai ser? Vai ser mais restrito, ele não vai ter esse movimento. Se eu estou com um canudo aqui, ó, o movimento vai ser mais nessa direção, não vai subir e descer. E é exatamente esse fenômeno que nós estamos olhando no DTI. A gente está olhando um movimento restrito dentro desses axônios, das moléculas de água dentro desses axônios. E o que nós temos aqui, a bainha de melanina, é o que controla a condução elétrica dentro do neurônio. É muito importante. E tem muitas doenças que essas bainhas de melanina, que são células em volta do axônio, começam a morrer ou ter problemas. E isso perturba a nossa ativação cerebral. E isso é muito visto em esclerose múltipla. Então, o que é, na verdade? Nós estamos olhando, tem uma medida de cálculo que a gente vai fazer, autovalores e autovetores, aí que vem a engenharia. Você lembra, isso aqui é multidisciplinaridade. Olhando isso aqui, nós conseguimos fazer uma análise de tractografia e também nós fazemos um outro negócio, saiu errado toda a conta aqui, uma análise chamada de FA. Então, chama Fractional Anisotropy, que na verdade é quanto restrito está o movimento de moléculas de água. Então, quem conhece bem o cérebro, está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é substância branca. É onde estão os grandes caminhos de conectividade do cérebro. E podem ver aqui, bem no meio aqui, o corpo caloso. É o que interliga, os fios que interligam os dois hemisférios do cérebro. E o que foi feito num estudo bem recente? Eles olharam o corpo caloso, o FA, a Fractional Anisotropy,
em usuários de cocaína e viram que houve uma redução do FA nessas regiões aqui, no C6 e no C7, que é o isthmus e splenium. Então houve uma redução do FA. Então não está só causando, está causando estruturalmente alguns problemas no cérebro o uso dessa droga. Falando de estrutura, nós temos também umas imagens T1. O que é essa uma imagem T1? Aquelas imagens estrutural que nós conseguimos ver bem o cérebro. Deixa eu passar para o próximo aqui. Aqui é uma imagem estrutural. E o que a gente pode olhar com essas imagens estruturais? Nós podemos ver quanta atrofia acontece no cérebro. E aí que vem o que o Rodrigo falou do telômero, que começa aquele envelhecimento do corpo pelo uso da droga. E o que é o envelhecimento no cérebro? Começa a causar uma atrofia. Então, nesse estudo aqui, pelo Ed Bulmore, eles viram que aqui é uma atrofia do cérebro. Isso eu vou admitir para vocês, o cérebro de vocês está todo atrofiando. Eu já vi o meu, quando eu comecei a estudar neuroimagem há 10 anos atrás, era normal, já está ficando feio. E o que acontece? Tem uma atrofia natural, só que estão vendo esse nível de atrofia nas pacientes de crack, as usuárias de cocaína, uma atrofia muito maior. Então isso aqui eu até dei uma olhada rapidinha ontem, eu peguei uma paciente, uma usuária, com 32 anos, estão vendo que o cérebro aqui tem um pouquinho mais de atrofia. Isso aqui, claro, é uma avaliação qualitativa, só olhei por cima. Em que um controle, uma idade, na mesma idade, vocês estão vendo como o cérebro está bem preenchido? Não tem tanta atrofia. E como é que a gente vai medir essa atrofia? Tem um software, isso aqui na verdade, a gente acabou de publicar um artigo aqui, olhando a atrofia em crianças obesas. Mas o que eu queria fazer é mostrar essa imagem. O que nós vamos analisar? A gente vai analisar a grossura cortical nessas pacientes. O que é grossura cortical? Estão vendo que a substância cinza está em cinza e a substância branca está mais clarinho? É o tamanho, a grossura daquilo ali que é a substância cinza. E a gente vai ver quanto que atrofiou no cérebro delas. E a gente espera que com tratamento essa atrofia, claro, não tem como recuperar, mas não volte a ser normal, uma atrofia normal. Então isso é uma outra coisa que a neuroimagem pode ver. A gente pode avaliar, como eu mostrei aqui, como tratamentos estão funcionando, se a gente consegue parar esses problemas que a droga causa no cérebro. Ok? Outra coisa aqui, agora bem inovador, isso aqui na verdade o que a neuroimagem no futuro vai poder contribuir, é uma coisa chamada Real-Time fMRI. E o que nós gostaríamos de fazer é mais ou menos, putz, a imagem saiu ruim aqui, é replicar o que já tem alguns estudos em usuários de cigarro, nicotina, em que dentro da ressonância tu tem um feedback da atividade do teu cérebro. Tu vai olhar uma imagem, por exemplo, uma imagem de crack, e nós vamos pegar essa atividade do teu cérebro, fazer um feedback, processar os dados em tempo real e mostrar um cursor para o usuário quanto craving ela tem, quanta vontade ela tem. E ela vai aprender a tentar controlar a sua atividade cerebral. Isso é mais ou menos o que se faz na terapia cognitiva. Só que dentro da ressonância, a pessoa vai ter que aprender a se controlar dentro do exame. Esperem 5 anos que eu consigo, tá? Mas vai demorar mais uns 5 anos, que esse é um estudo que nós estamos começando agora. Antes que eu esqueça agora um pouco de merchandising, nós vamos ter um evento chamado Brain Hack no dia 2 ao dia 5, que é um evento que a gente junta pessoas de múltiplas áreas multidisciplinares, desde a ciência da computação até a filosofia, em que eu tranco vocês numa sala por 3 dias, dou pizza e refrigerante, e eu quero que criem ideias, criem projetos, e também aprendem, por exemplo, chega um filósofo, eu tenho um problema, estou com uma ideia, e tem alguém em ciência da computação, processo o dado, e eu vou doar dados para vocês processarem e brincarem e criarem novas ideias. Então a gente já até criou alguns projetos nos Brain Hack anteriores. E esse é um evento, por que é Brain Hack Global? Brain Hack Global é porque esse evento vai ocorrer simultaneamente aqui em Porto Alegre e em vários lugares do mundo. Por exemplo, vai ter em Stanford, Harvard, lá em Berlim, na China também. Eu acho que tem uns 15 sites que vão ocorrer exatamente ao mesmo tempo. Estamos ainda definindo o local onde vai ser, mas recomendo. Se quiserem participar, fiquem de olho no Brain Hack, que vai ser inscrições. Então, obrigado. Então agora
Está aberto para perguntas, comentários. Eu gostaria de aproveitar... Como é que é teu nome mesmo? A colega está aí da psicologia, não? Ah, está aí. Então eu gostaria que rapidamente pedir licença para os professores, para que se apresentassem, porque hoje à tarde nós tivemos uma reunião dos bolsistas, foram poucos bolsistas, né? Mas foi uma discussão muito legal dos bolsistas que trabalham dentro do edital Praias. E a Renata estava lá e a Gabriela não estava, mas a Renata representou muito bem lá. E estava lá a Stephanie, que já terminou seu doutorado em linguística e trabalha com teoria da complexidade, uma coisa foi muito interessante. Trabalha com questão de conflitos, resolução de conflitos, está trabalhando na ONU, é um negócio muito legal. E que foi uma das primeiras alunas da disciplina na pós-graduação, onde existe uma disciplina na pós-graduação que faz parte das ações para promover a interdisciplinaridade e que é uma disciplina transversal. Ela é aberta a todos os alunos de pós e é aberta aos alunos de graduação também, só que os alunos de graduação não têm aproveitado essa oportunidade até o momento. E a Stephanie foi aluna da primeira turma, nem sei há quantos anos atrás. Então hoje ela se reencontrou com os bolsistas que foram na reunião e com a Luciana, que foi aluna da última turma. Foi muito legal. A Luciana é advogada. O que ela faz mais? Ela é advogada, mas não trabalha ainda com advocacia, e trabalha com comunicação, e também estuda teoria de complexidade, etc, etc. Então, eu queria que a Renata e depois a Gabriela falasse um pouquinho sobre a experiência de vocês trabalhando nesse projeto. Boa tarde a todos. Como foi dito, meu nome é Renata, faço engenharia de controle e automação. Estou numa Bolsa Praias, em conjunto com a Gabriela. Nossa tarefa era de criar uma tarefa para utilização na ressonância magnética funcional para eliciar essa fissura relacionada ao Craving. E está completando 2 anos agora, né? E foi muito interessante, porque para essa área da engenharia, juntar engenharia e psicologia parece meio improvável, né? Então a gente vê como realmente tudo está bem interligado, porque eu precisava das tarefas da Gabriela, a Gabriela precisava da minha, e a gente se juntou bem para realizar isso. Eu, inclusive, fui lá junto com a Gabi vi a Gabriela aplicar os dados psicométricos junto com as usuárias, a Gabriela processou essas imagens, então foi bem interessante esse momento. Então, bem como a Renata falou, assim, né, o nosso projeto ele envolveu muita integração, como o Alexandre disse no início da palestra dele, não era algo multidisciplinar, é transdisciplinar, porque a gente realmente se envolveu uma no trabalho da outra. Eu aprendi a mexer em Linux, que é uma coisa que na psicologia eu nunca iria imaginar que eu ia ter uma experiência assim. Aprendi a processar os dados de neuroimagem, toda a parte de pré-processamento é a Renata que faz principalmente, eu já dou um auxílio para ela. Ela foi na unidade lá de internação dos usuários, ver a gente aplicar teste, não pôde aplicar, né, porque são coisas que são voltadas só para aplicação de alunos e psicólogos. Então, infelizmente, essa experiência ela não conseguiu ter, mas ela acompanhou todo o processo, né, e por todo o estudo que a gente teve, tanto para realizar essas atividades quanto para o projeto. A gente se envolveu também na elaboração, na renovação do projeto, para os salões também de iniciação científica que a gente apresentou. Então, tem sido uma experiência muito interessante, assim, que a gente realmente tem tido um contato com uma área que a gente nunca tinha imaginado que ia entrar em contato, né? Tem sido uma experiência muito rica, assim. Muito bem, obrigado. Então, continua aberta para comentários, perguntas aos nossos palestrantes. Se vocês querem aproveitar, então, para acrescentar alguma coisa ou comentar algo mais? Então, continuando aqui sobre a interdisciplinaridade, como eu gostaria de relatar, realmente nós estamos sempre aprendendo coisas novas, na verdade, com um grupo, com o Rodrigo, com a Renata, com a Gabi, com o Breno, que também que é o nosso aluno de doutorado.
chega a ser engraçado que eu estou aprendendo muito acho que eu estou aprendendo mais com os alunos da psicologia do que eles aprendem comigo. E isso é o dia a dia. Eu sempre faço perguntas, tem que estar sempre curioso e se sair da zona de conforto. Isso é uma coisa que eu e o Rodrigo, nós estamos sempre saindo da zona de conforto, que a gente tem que aprender termos novos, como por exemplo ali, viram que eu trouxe uma folha de cola, tá? Durante a minha palestra, porque realmente nós estamos sempre aprendendo uma coisa nova, não? E a comunicação entre pessoas interdisciplinares é muito difícil, porque cada um vem com a sua passagem, tem um palavreado diferente, e isso demora para começar. Então, o problema é começar. Depois que começar, não larga mais. Então, até eu conheço o Rodrigo já, eu acho que há uns 2 anos, que foi por um outro pesquisador, por outra necessidade, e eu acho que essas parcerias vai se manter a longo tempo a partir de agora. Eu acho que a gente tem, na verdade, uma série de dificuldades para executar um trabalho inter e transdisciplinar. Acho que é muito positivo assim, ter um departamento dentro da universidade que fomente isso. A gente mostra, digamos assim, né, aqui os aspectos positivos dessa trajetória, mas tem uma série de dificuldades para fazer essa trajetória. A própria matriz de graduação, ela é praticamente avessa à ideia de interdisciplinaridade. A gente tem que cumprir com um rol de disciplinas específicas, cada curso, né? Mesmo se a faculdade quisesse mexer nessa matriz, os conselhos profissionais não iam permitir, né? Então, na verdade, como o Alexandre falou, assim, tu tem que te propor a trabalhar num edge, né? Numa zona que ela é desconfortável por natureza. Ela não é uma zona confortável. Tu tem que lidar com o desconhecido, e a academia ela é muito sedutora para isso, para tu te apegar ao conhecido, porque no conhecido tu tá seguro, no conhecido tu te projeta, no desconhecido tu te destrói, literalmente, né? Tu te desconstrói, usar uma palavra mais positiva do que destrói, né? Mas tu tem que se desconstruir, né, nessa interação, e eu acho que a gente foi muito feliz assim em se aproximar e estabelecer o trabalho. Eu estava até pensando que bom que a Gabriela e a Renata se deram bem, né? Não só assim em termos de parceria, mas elas são amigas, né? Se estabeleceram uma relação pessoal, assim como eu vejo que também ocorreu não só com o Alexandre, mas aí tu já começa a ampliar, porque daí já o Augusto, que é o parceiro dele, já tá, né, tu já começou a fazer cooperação junto. E só completando, então o Augusto é um linguista, então a gente criou uma parceria, um psiquiatra, um engenheiro, um linguista estão escrevendo um projeto, só para vocês terem uma ideia. E então, assim, e especial assim para a questão desse projeto usuário de crack, vocês viram os dados que o Alexandre apresentou, vocês viram os dados clínicos que eu apresentei, espero que a gente tenha conseguido passar para vocês a ideia de que o problema do crack ele não é um problema que fica na pedra, né? Ele é um problema que permeia a trajetória de vida dessas pessoas. Não basta eu internar essa usuária e desintoxicar ela sem que a estrutura de vida dessa pessoa ela seja modificada.
também não basta eu dizer não à desintoxicação e deixa tudo como tá, porque a desintoxicação não é suficiente. Bom, a desintoxicação ela é o primeiro passo para que a gente tenha uma etapa de humanização dessas mulheres. E isso é uma coisa importante. A usuária que voluntariamente, porque a internação, todo o trabalho, ele é com voluntárias. As participantes são voluntárias para a pesquisa, elas se voluntariam sair daquele momento difícil, que é a desintoxicação, se deslocar até a PUC, entrar na máquina, né, que é desconfortável, doar sangue, tem a picada. Então vocês entendam que esse é um trabalho que, para além da academia, envolve inclusive a parceria dessas usuárias, que estão de alguma forma se engajando e se envolvendo numa rede, né, que muito acho que diz respeito ao papel que a equipe de interdisciplinaridade da PUC tem fomentado, assim. Né, acho que mal ou bem o BPA ele inocula a necessidade do contato, e acho que pelo menos é um case que a gente entende como um case bem positivo, assim, a nossa aproximação. Bom, primeiro eu quero parabenizar pelo trabalho de vocês, pela pesquisa, né? Pela disposição, pelo interesse, né? Não é só algo, às vezes eu creio que não é só algo acadêmico pela profissão, mas é algo que motiva a gente, né? É o que nos leva, né, a fazer. Então vocês têm um propósito e isso é muito bom. Eu já trabalhei algumas vezes e estou hoje como voluntária num projeto da FASE, né? E lá na FASE eu conheci muitas meninas, né, que é dentro do CASEF. E lá são adolescentes, né, de menor, que são usuárias de diversas drogas. E muitas também tiveram antecedentes criminais, roubos, furtos e outros mais. E, por último, agora eu estava tendo uma aproximação assim, de tentar ajudar uma, que ela tem 15, 16 anos. E ela começou nisso com 12. E ela já estava, inclusive, foi contratada por um dono de boca lá para ela ser administrativa, para ela fazer toda a parte de administração dentro, porque ela era uma pessoa muito inteligente. Então, com 12 anos, ela já estava fazendo toda a parte administrativa da boca lá. E isso é triste, né? Porque às vezes tu não... Enfim. Mas o que me chama a atenção assim, é que ela está se esforçando muito para sair disso, né? Mas ainda tem, eu acho, um histórico de longos anos e ainda na mente dela, no organismo dela, ainda esse desejo, essa ânsia, né, por continuar usando, ou não sei se é só o desejo, mas é costume, talvez, da vida fácil, às vezes, né, por vender e usar. E a minha dúvida é, assim, além da questão, assim, psico, né, de examinar, conversar, identificar, quais seriam, assim, as outras possibilidades de tentar ajudar ela, né? Porque, tipo, a gente se aproxima, né, e cria cria uma empatia, cria algo, assim, de querer ajudar, e às vezes tu te frustra porque ela foi liberta da fase, ela cumpriu lá o tempo dela, ficou 1 ano no fechado, 1 ano no aberto. Hoje ela saiu, faz umas semanas, vai fazer 1 mês, que ela saiu, e infelizmente ela voltou a fazer de novo as coisas, né? E é muito triste, porque ela tinha tudo para progredir, e agora ela está de novo regredindo, né? E ela está dentro dessa faixa aí, dos 15, 16. E eu fico pensando, se ela não sair agora disso, como é que vai ser lá na frente? Hoje ela está na maconha, provavelmente deve ter usado cocaína, mas daqui a pouco, Deus o livre, né? Mas vai que chegue lá pelos 20 e poucos, fase adulta, usando o crack, né? Que é o que vocês mostraram, né? E aí,
não sei se eu fui muito clara, mas eu queria saber Sim. o que, assim, de forma... Vocês mostraram as partes técnicas. E eu queria saber da parte de ajudar, como eu poderia ajudar. Assim, um dado duro é que o tratamento ou a abordagem do usuário de crack, infelizmente, a gente tem muito pouco recurso em termos de, entre aspas, cura ou modificação. A gente sabe que em torno de 85% vão provavelmente recair. Então, é uma taxa muito alta para uma intervenção que a gente sabe que é bem provável que vai recair. E muito do que se tem discutido é esses contextos do uso, né? Então, por exemplo, por muito tempo se imaginou que tu, retirando a pessoa daquele contexto, tu iria garantir, digamos, que essa pessoa ia assimilar a interrupção do uso e ia levar com ela essa interrupção, essa aprendizagem de volta para o velho contexto. E o que a gente tem discutido, e muito do que a gente está fazendo, inclusive nas investigações em parceria com o Alexandre, é tentar descobrir exatamente isso, como o contexto ou as pistas ambientais ou as pistas que ativam a resposta são cruciais para desencadear os sentimentos de fissura e de craving. O que a gente sabe é que os casos de maior sucesso são daquelas pessoas que voluntariamente topam mudar de vida, literalmente. Então, elas vão para as comunidades, por exemplo, se adequam às comunidades, porque eu também sou super crítico assim, a uma série de abordagens que são feitas em determinadas comunidades, porque também não é o contexto que a pessoa, quando sair da comunidade, vai ter que encarar. Ela não vai viver daquele jeito pro resto da vida. E então, assim, infelizmente eu não vou ter uma resposta para te falar o que tu vai poder fazer para ajudar essa pessoa. O que a gente talvez tenha que pensar é que fatores de vulnerabilidade ou que situações de risco que essa menina ela é exposta poderiam ou iriam aumentar a chance dela desenvolver ou seguir num transtorno aditivo. E talvez trabalhar ou focar na redução desses fatores. Então, se ela tem um conflito familiar ou enfim, se ela presencia violência doméstica dentro de casa, a abordagem vai ter que ser familiar. Se ela está, enfim, das mais diversas situações, o suporte social e as intervenções familiares nessa época ainda são o que a gente tem de maior recurso. Mas, assim, infelizmente, e é por isso que a pesquisa ela se presta a isso, a gente precisa juntar as mãos e descobrir novas formas de intervenção. O que existe atualmente não é suficiente para a gente conseguir dar conta desse fenômeno que a gente, de alguma forma, sabe que é epidêmico, né? Nada. Eu agradeço inicialmente por estar aqui com os senhores. Para mim isso é uma alegria muito grande. Eu não sou dentro do processo todo de aprendizado, eu apenas sou uma voluntária junto a uma fazenda terapêutica, como os senhores sabem. E realmente a questão dos rapazes, são rapazes, eles retornam muito seguidamente, porque a questão da vulnerabilidade, dentro do meu entendimento, é crucial para eles. Muitos deles voltam para a casa onde eles moravam antes, com a família que tinha essa mesma
que criava, digamos, um ambiente propício, né, para que ele usasse a droga, porque a família também ajuda negativamente, né? Tem a questão da hereditariedade, eu acredito assim que a parte emocional do usuário, ela é muito importante, tanto no aspecto dele procurar a cura, quanto da volta, né? Vocês me desculpem, mas os termos que são necessários eu desconheço. Então, o que eu sinto deles, na maior parte das vezes, quando eles iniciam na triagem, é uma vontade imensa, real, de sair daquilo ali. Só que o cérebro deles já assumiu, e isso sabe melhor do que eu, que a droga é boa para eles. A droga faz com que eles se anestesiem de alguns fatores que eles não estão querendo encarar. Então, quando ela já deixa de ser uma bengala, porque ela faz parte da estrutura dele de viver. Então, se ele não tem aquilo ali, é difícil para eles. Então, eles abandonam famílias, abandonam tudo, todo mundo sabe o que é da realidade, né, do pessoal da rua. Mas existe, sim, uma vontade muito grande. Só que, em determinados momentos, a vontade de voltar a usar, pela quantidade de tempo que eles usaram, de quais os produtos, né, que foram utilizados também, aquilo é muito maior do que a vontade dele. Então, a volta é 85%, sim. Já vi pessoas, eu estou lá há 3 anos e meio, né, como voluntária, e nesses 3 anos e meio eu já sei de pessoas que já estão lá da 3ª vez. Peguei lá no início, voltaram de novo. Eles não conseguem viver sozinhos. A questão da fazenda terapêutica, eu acredito, sim, ela simula um ambiente, é uma bolha. Lá dentro tu não tem mais nada. Só que a pessoa, quando sai lá de dentro, ela não tem mais um monitor para dizer não faz isso, ela não tem todos os fatores que lá dentro eles estão de livre e espontânea vontade, mas eles estão livres das drogas, eles estão livres de sexo, eles estão livres da televisão, eles estão livres de várias coisas, porque a mente deles está direcionada para trabalhar. A maior parte deles trabalha para se alimentar. Então, são parâmetros totalmente diferentes daquilo que eles vivem na rua. Ninguém vai ser assim, dizer que viver à vontade, sem hora, sem nada, não é bom. Então, eles assumiram que é bom. Enquanto para eles não existir algo maior ou melhor do que estar usando a droga, dificilmente ele vai conseguir ter vontade de sair. E tem essa questão, e inclusive esse foi o motivo de eu estar aqui. Aqueles que buscam a cura, eles sabem que eles têm um problema, eles têm uma doença. E eu acredito que, diante desses estudos todos, essas avaliações, amanhã ou depois, se pode vir a ter, sim, algo que vá lá trabalhar a plasticidade mental. Então, por aí que eu acredito que, se houver uma cura dos usuários de qualquer tipo de drogas, ela está aí, através dessas imagens, como é que elas são trabalhadas, para fazer, digamos assim, um caminho inverso, talvez. Eu não sei, né, como faz, mas eu acho que é muito importante o estudo de vocês para eles. E quando eu retornar lá à fazenda terapêutica, eu vou dizer, olha, não é só, né, tem gente lá que está legal, olhando e sabendo qual é o problema de vocês. Vamos fazer bastante força, pensamento positivo, para que tudo dê certo. Que eles, em seguidinha, consigam essa cura. Obrigado. Até completando, eu agradeço a colocação. O que a neuroimagem vai contribuir? Na verdade, a gente está querendo entender bem o que está causando no cérebro. Se a gente não entende o que está acontecendo no cérebro, como é que a gente vai tentar tratar e ver o tratamento? Atualmente, o único tratamento que tem é ver o mais comportamental, que isso é uma coisa que sai, a gente tem que olhar para dentro da pessoa, do que a eficiência dos tratamentos. Então esse é a fundamentação é que nem como a gente olha tratamentos e a gente vê o sangue, como é que está a glicose no sangue, como é que está. Nesse caso a gente está querendo olhar dentro do cérebro o funcionamento. Primeiro tem que entender a doença, depois disso a gente vai tentar ver quais doenças estão ajudando o cérebro.
Bom, eu queria parabenizar vocês. Eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e neuropsicóloga. E esse trabalho em conjunto assim, é muito importante. E eu queria saber assim, de vocês, se por acaso, porque tu comentasse que talvez depois vão fazer alguma intervenção quando tiverem no processo de neuroimagem, se vão parear imagens assim com estímulos aversivos e estímulos que possam trazer um estímulo que agregue valor ao fato de não pegar a droga. Alguma coisa nesse sentido. Porque a gente vê que a terapia também ela funciona como uma forma de mexer na estrutura cerebral. Né? Isso já foi comprovado. Então, assim, o que se pode ver usando a neuroimagem funcional, o que se pode ver da terapia no momento que tu não apenas usa uma medicação, mas tu faz intervenções com que a pessoa consiga ter um estímulo bom ao não usar, e não só ela ter imagens de que ela tenha lembre do momento de uso, enfim, né? Mas fazer o contrário. Não, extremamente bem colocado. Na verdade, o que eu mostrei ali, eu vou te dizer, só tem, eu acho que 2 lugares no mundo que fazem algo parecido. Tá? Não, é extremamente inovador isso aí, então, na verdade, nós temos um sistema, eu estou começando uma aluna de doutorado que a gente vai propor esse tipo de tratamento. Então, na verdade, nós não sabemos o que a gente vai fazer ainda. Realmente, a ideia inicial é mostrar umas imagens que aliciam, que dão a vontade e tentar esse feedback para tentar baixar. Mas pode ser exatamente como tu disse. Pode ser que a gente tenha que mostrar algumas imagens que ajudam a reduzir esse craving. Então, não só mostrar imagens como vocês estavam falando. O que é naquele ambiente da fazenda, o usuário não tem exatamente nenhuma exposição. Daí é fácil, assim que sai, vai ser exposto àquele trauma familiar, ou consegue visualizar a droga e vai lá e pega. Mas daí, o que é o objetivo da neuroimagem? É tentar a pessoa conhecer a si mesmo. Então, saber quando ela olhar uma pedra, como que ela vai tentar reduzir, fazer aquele pensamento de desordem. E cada pessoa vai ser diferente seu tratamento. Então, provavelmente, a gente não sabe, a gente está começando agora. Não só mostrando imagens que dão a vontade, mas provavelmente ver quais imagens ajudam a reduzir o máximo possível esse craving. Mas exatamente o problema é exatamente o que a gente tem nas fazendas. Não adianta a pessoa saber controlar dentro do exame ali ou durante a nossa terapia e depois vai cair fora e vai lá e ver e não saber controlar. Então, a gente vai ter que aprender muito. Eu não sei que caminho. Isso, graças a Deus, isso é pesquisa. Eu não sei o que nós vamos chegar. Ainda não tem nada feito, né? Absolutamente nada. Eu acabei a minha aluna de doutorado vai começar em março. Então, tem em nicotina. Já houve 2 estudos somente, no mundo inteiro. Então, isso aí é o pico do pico da ciência. Então, é uma tentativa. Quando eu pensei assim, em alguma coisa que desse 2 estímulos, que a pessoa vê que está usando a droga e, ao mesmo tempo, vê a consequência daquilo, alguma coisa negativa, pareado. Uma das formas, mas também coisas positivas, de que ela consiga ter um autocontrole. Mas, claro, isso aí levaria, vamos dizer assim, para tu conseguir ver se teve alguma alteração estrutural, teria que levar muito tempo, né? Então, é uma pesquisa que eu acredito que teria que ter anos. Esse tipo, claro, inicialmente, o que nós vamos fazer? A gente pretende fazer. Seriam aquelas regiões que ficavam ativas quando a paciente estava olhando mais o crack, especialmente a ínsula. Então, o que os estudos de neurofeedback fazem? Eles pegam uma região que alicia o craving e a pessoa tem que aprender a regular. Então, ela está vendo uma imagem, vai tentar baixar aquela atividade. Então, não é uma coisa estrutural instantânea, obviamente, é uma coisa mais instantânea. Mas daí a pessoa vai aprender a regular seu próprio cérebro, tentar aquela meditação interna, pode ser. Que, depois de muitos anos, pode ser que funciona ou não funciona. Se funcionar, a gente espera que
não tenha mais esse problema os problemas estruturais que é causado pela droga. Mas é um tipo de tratamento que estamos tentando, é um engenheiro e um psiquiatra aqui tentando umas coisas diferentes que ninguém mais fez, que até agora nada funciona. Assim, o que basicamente a gente sabe em termos de intervenção é que é no manejo de contingência a maior evidência palpável, digamos, para abordagem de uso de crack. Tem um grupo de pesquisa em São Paulo que acabou de finalizar um trabalho muito lindo assim, sobre manejo de contingência, aqueles dados que eu mostrei sobre o feedback imediato e a correção da tomada de decisão a partir do momento que tu dá o feedback imediato corroboram esses achados. Então, acho que se alguma coisa desenvolver, ela provavelmente vai desenvolver para uma estrutura vinculada à exposição imediata, ao feedback imediato. Tinha lá, acho que alguém tinha levantado a mão lá. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. É bem legal ver os resultados assim. Eu tenho uma pergunta, que pode ser duas, talvez, e peço desculpa antecipadamente se parecer bobo. Mas eu queria saber assim, se, enquanto engenharia, vocês acham que vão conseguir mapear precisamente a questão cerebral, de acordo com os históricos, que tem vários históricos de sofrimento antes dos 15, depois dos 15, do 0 aos 11, se tem essa expectativa de se mapear com uma certa precisão. E se havendo um mapeamento com certa precisão, poderá, com outras áreas químicas e farmacêuticas, desenvolver algum medicamento para que cesse o vício, digamos assim. E se, enquanto terapia psicológica vai ter como um tratamento prévio, já criou um mapeamento preciso, saber assim, a pessoa com determinadas tendências no futuro pode usar droga, então a gente já pode começar um tratamento psicológico antecipado. Bom, acho que são 3, né? Eu vou começar pela última. A psiquiatria ou a saúde mental, ela tá num momento onde é a intervenção preventiva o caminho de desenvolver essas áreas. A gente está há décadas aprendendo como remediar e melhorar a vida de pessoas que já desenvolveram ou que já foram acometidas por transtornos mentais graves. E algumas a gente consegue tratar de maneira a efetuar a cura, né? Por exemplo, o transtorno de pânico é super grave em termos de sofrimento, mas é amplamente tratável, né? A gente consegue realmente reverter o quadro. A esquizofrenia já é um quadro que a gente consegue estabilizar, mas não reverter. Então, a ciência, de fato, está olhando para isso que tu falou. A meta, digamos, da academia é exatamente a gente ter condições de identificar uma trajetória de vulnerabilidade e, assim como a gente já faz, por exemplo, na cardiologia, né? Bom, então eu tenho ali alguns exames, eu tenho algumas evidências que predizem óbito por infarto do miocárdio. Eu tenho algumas condutas que eu sei que protegem ou que reduzem a chance de ter esse óbito. O exercício físico, uma nutrição adequada, se eu tenho um colesterol genético, eu vou usar um remédio para controlar esse colesterol. Isso tudo impactando a redução de óbito. Se a gente transpõe isso para a saúde mental, que é bem mais complexo, porque a gente está trabalhando não só com uma questão fisiopatológica, mas com comportamento, com motivação, com dinâmica familiar. Mas a ideia é que a saúde, e aí eu não digo nem só a medicina, mas a saúde, a ciência, ela consiga chegar nesse ponto, né? Que eu consiga ter uma intervenção precoce. Sim, através de intervenções psicossociais e também de desenvolvimento de novos fármacos ou novas medicações. A gente não falou aqui, mas a gente
tem um projeto que é exatamente com o uso de um análogo de um hormônio que, a princípio, iria atenuar o processo de desintoxicação de crack, né? Então, assim, não está tão lá no futuro ainda a busca por isso que tu está falando. A gente já tem isso na parceria estabelecida. E aí da engenharia, se há a opção de tu conseguir fazer um mapeamento específico de pessoas com história de trauma. Acho que foi isso que tu perguntou, né? Tá. Eu diria, esse é um estudo muito difícil de fazer. Praticamente impossível. Porque o único jeito de nós conseguirmos tentar entender o que caminho a pessoa vai levar é botar essas pessoas dentro da ressonância e pegar antes de começar a usar o crack. Então a gente teria que pegar essas crianças, todas as crianças que estão com trauma, e tentar acompanhar por um grande tempo quais vão usar crack e não vão usar crack. A gente está tentando, né? Estão tentando. Mas com 15, 13... Então, tem um outro estudo, na verdade, que nós não estamos mencionando aqui também, que vamos tentando. Então, isto é... Essa coisa de... Como é que é? Prever o que vai acontecer não é fácil. É um estudo grande. Por exemplo, eu já tive... Durante meu postdoc, eu participava de um estudo em que a gente pegava os pacientes com depressão profunda. E como bem sabem, depressão é uma doença muito pesada, muito difícil de sair, não só com terapia cognitiva, mas também com vários tipos de remédio. Então, como é que é normalmente um tratamento? Vai para um psiquiatra e o psiquiatra tenta um remédio. Não funcionou, tenta outro. Não funcionou, tenta outro. Até tu achar o remédio certo. E quando chegar, daí fica neste. Dura por algum tempo, funciona, depois deixa de funcionar. Então, existem grandes estudos, e esse é um grande estudo que eu participei, que a gente olhava o cérebro antes de começar um tratamento e tentava ver e tentamos terapia cognitiva e 2 drogas diferentes. E vimos as que melhoraram, e daí separava em 3 grupos. Via o grupo A, que está tentando terapia cognitiva, vê as que melhoraram e as que não melhoraram. Então a gente tenta ver um biotipo, um biomarker, para ver que caminho deve levar. E o que a gente gostaria de ver, não só as que têm trauma, mas também qual o biomarker que também leva à droga. Que nem todas as usuárias, nem todas as crianças, infelizmente, que são traumatizadas, vão para a droga. Então tem uma coisa a mais. Então procurar esse biomarker é essencial, porque sabendo esse biomarker tu vai saber quais que tu tem que focar mais e tentar fazer evitar o problema. Eu acho que isso que o Alexandre falou é bem importante, assim, até deixar claro, já que vai ficar público, né, de que a maioria da população que é exposta a trauma não desenvolve problemas, né? É uma parcela das pessoas expostas a eventos traumáticos que uma parcela, né, que desenvolve psicopatologias. Então, o que o Alexandre está dizendo é a pergunta de 1 milhão de algum dinheiro, tu entendeu? É exatamente, de muitos, 1 bilhão, na verdade, seria exatamente isso. Tendo o fator de risco, né, que a gente sabe que aumenta a probabilidade de um desfecho, como identificar as trajetórias, né? Então, tendo o fator de risco, por que uma parcela passou por esse fator de risco bem, né? É resiliente, não teve efeito, e uma outra parcela ficou vulnerável, né? Qual é a explicação para essa bifurcação? Aonde que está essa bifurcação? E é isso que a gente está atrás, né? Não sei se eu vou estar vivo para chegar perto disso, mas é isso que motiva a tu te manter vinculado à academia. Pessoal, a minha avó dizia que uma coisa boa ao terminar a janta é que a gente saia com vontade de comer. Então, quer dizer, que não tenhamos comida até fartar ao extremo. Então, acho que muita gente ainda está aproveitando essa contribuição
fantástica que o Rodrigo e o Alexandre trouxeram para nós hoje, o seu grupo. Mas nós vamos ter que encerrar por questão do horário, a gente tem que cumprir o que a gente sempre tentou, que é começar na hora e terminar, já estamos um pouquinho além, mas foi um sinal de que foi muito bom. Agradeço ao Rodrigo, ao Alexandre, agradeço a todo o seu grupo, a todos os presentes, e não sei se vocês querem concluir com alguma... Não, só agradecer. E um Feliz Natal para todo mundo. Feliz Está Natal. encerrado. Boa noite. Boas festas.